A casa onde o tempo parou. Há lugares que não foram construídos pelo homem, mas pelo silêncio. Existem casas que permanecem de pé, não porque desafiam o tempo, mas porque devoram quem tenta entender o que existe dentro delas. Algumas portas nunca deveriam ser abertas, não por guardarem monstros, mas por esconderem versões de nós mesmos, que não estamos prontos para encontrar. Bem-vindo ao espaço entre o real e o impossível, um lugar onde o tempo não passa, ele apenas observa. Eu sou a voz que caminha com você pelas sombras e memórias esquecidas. Este é o 4 Atos. Aqui, história, mistério, filosofia e terror se encontram. Cada narrativa é uma porta, e você decide se quer atravessar. Hoje vamos conhecer a casa onde o tempo parou. Um caso que ninguém conseguiu explicar até hoje. O chamado silencioso. Tudo começou em 1973. Um jovem chamado Elias desapareceu durante uma tempestade na pequena cidade onde vivia. Testemunhas disseram que viram Elias caminhando em direção a uma casa velha no fim da estrada. Um lugar que estava abandonado havia 40 anos. Quando a polícia entrou, encontrou a porta aberta. Por dentro, tudo parecia normal. A mesa estava posta, a lareira ainda estava morna. O relógio marcava a hora, como se alguém realmente morasse ali. Mas a casa estava completamente vazia. E Elias nunca mais voltou. O relógio que nunca parava. Em 1985, moradores começaram a relatar um som estranho vindo da casa abandonada. Todas as noites, exatamente à meia-noite, era possível ouvir o toque de um relógio ecoando pela região. O som era claro, como se alguém estivesse dentro da casa marcando as horas. Uma equipe de investigação decidiu entrar novamente. O relógio ainda estava pendurado na parede da sala. Era um modelo antigo, de 1922. Parecia estar funcionando perfeitamente. Mas havia um detalhe perturbador. Quando os investigadores abriram o relógio, perceberam que ele era totalmente vazio por dentro. Não havia engrenagens, pesos ou qualquer mecanismo que pudesse fazer aquele objeto funcionar. Mesmo assim, ele marcava a hora com precisão e nunca atrasava. As portas que se repetem. Em 1992, uma equipe de pesquisadores decidiu estudar a casa com mais atenção. Eles queriam entender por que tantas pessoas relatavam acontecimentos estranhos naquele lugar. Logo nos primeiros minutos dentro da casa, perceberam algo que desafiava toda a lógica. As portas mudavam de lugar. Uma porta que inicialmente dava acesso ao quarto, passou a abrir para a cozinha. Quando fecharam e abriram novamente, ela levava para um cômodo que não existia na planta original da casa. Era como se a estrutura inteira se reorganizasse sempre que alguém tentava compreender o espaço. Em outros momentos, as portas se abriam para um corredor escuro e silencioso. Um corredor tão profundo que ninguém teve coragem de avançar. Quando a equipe deixou a casa, algo ainda mais estranho aconteceu. Segundo seus relógios, eles haviam passado horas lá dentro. Mas, do lado de fora, tinham-se passado apenas 4 minutos. A casa parecia funcionar em um tempo próprio. Um tempo que não seguia as regras do mundo real. O último testemunho. O último registro aconteceu em 2007. Uma moradora chamada Mirella contou que ouviu alguém chamando seu nome enquanto passava perto da casa abandonada. A voz era baixa, distante e parecia vir de dentro da casa. Movida pela curiosidade, ou talvez por algo que ela mesma não soube explicar, Mirella Antro, ela ficou lá dentro por 4 horas. Quando finalmente saiu, estava em choque. Seus olhos estavam fixos, como se ainda estivessem vendo algo que não pertencia ao mundo real. Mirella contou que encontrou Elias dentro da casa, o mesmo Elias que havia desaparecido em 1973. Ele estava exatamente igual, com a mesma idade, com a mesma roupa, sem ter envelhecido um único dia. Segundo ela,
Elias repetia apenas uma frase, sempre com a mesma expressão, vazia. Aqui dentro o tempo não passa, mas ele está faminto. 3 dias depois, Mirella sofreu uma parada cardíaca e morreu. A casa foi interditada logo em seguida. Mesmo assim, moradores afirmam que à meia-noite, o som do relógio ainda ecoa por toda a região, como se a casa estivesse esperando pelo próximo visitante. Algumas casas são apenas construções feitas de madeira e tijolos. Outras carregam memórias que o tempo não conseguiu apagar. Mas existem lugares que ultrapassam tudo isso. Lugares que parecem observar quem entra, como se estivessem vivos. A casa onde o tempo parou é um desses lugares. Ela desafia o movimento natural das horas. Distorce o espaço e transforma quem tenta entendê-la. Ali, o tempo deixa de ser uma linha e passa a ser um ciclo silencioso, sempre à espera de alguém desatento. No fundo, essa história também fala sobre nós, sobre a forma como vivemos presos ao passado, ao medo e ao desconhecido. Assim como naquela casa, muitas pessoas caminham pela vida sem perceber que o tempo as observa de volta. O tempo não é apenas algo que passa, ele também cobra e às vezes ele devora. Se esta história te acompanhou até aqui, se te trouxe arrepios ou te fez pensar de um jeito diferente, então faça parte deste caminho. Inscreva-se no canal 4 Atos, curta o vídeo, compartilhe com alguém que gosta de mistérios e deixe seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção. A sua presença mantém vivo o próximo capítulo. Nos vemos no próximo ato.